Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A importância do jejum em nossa vida. Por isso Jesus jejuou. Agora, eu não posso jejuar de forma errada, aí que vem o conhecimento. Eu sou cristão e vou jejuar apenas. Eu tenho que entender como é que funciona o processo do jejum. Se eu não entendo de maneira certa o processo de jejum, eu vou agradar até o capeta. Eu vou agradar a minha carne, eu vou usar o que Jesus falou, a autossuficiência, eu vou alimentar ela, alimentar o pecado. E esse é um problema muito sério. Então, quando você jejua e pensa assim, eu vou ficar sem comer, aí eu, que é o cafezinho, cafezinho, gente, eu vou ficar sem comer e Deus vai olhar para mim, ficar com dó de mim e vai me abençoar. Meu Deus, tudo errado, tem nada a ver. Isso destrói a tua vida. Deus vai liberar o poder, se você jejuar certo, Deus vai liberar o poder. Pode fazer um bem para o teu corpo ficar sem comer, literalmente faz bem para a tua alma, para o teu corpo, né? Para as tuas emoções, mas Deus não vai te encher de poder, nem vai entrar no poder do Espírito. Por quê? Porque o pensamento está errado. Eu não posso pensar que eu vou comprar a bênção de Deus porque Deus vai ficar com dó de mim, que eu vou fazer cara de cachorrinho, de pet com ele, aquela carinha de Gato de né? bota. De gato de bota, né? Então, dos pets. Ai, Deus vai ficar com dó de mim porque eu estou sofrendo. Tem nada a ver, gente. Ah, que eu estou fazendo um sacrifício, que é obrigação moral. Não. É um sacrifício? É. Vamos dar que é um nome de sacrifício de acordo com Romanos 12, 1, que está falando de jejum lá. Então, é um sacrifício que se apresenta a Deus, que é o teu culto espiritual. Sim. Só que você não pode ver como que entender ele. Deus vai ficar com dó de mim, meu sacrifício, Deus vai olhar que eu estou sem comer e por causa de... Não, não é assim que é o sacrifício. Sacrifício de bíblico, você não tem que olhar dessa forma. Amém? Você tem que entender que Deus, você vai ficar sem comer. O que vai acontecer? O que acontece quando eu como? A ciência descobriu isso hoje. Vou falar o jejum científico. E ele tem resultado na vida dos homens. Ele cura, ele ativa o gene sirtuína, curando o corpo humano. Muito interessante. E hoje a neurolinguística descobriu que muitas pessoas tentam mudar o seu comportamento e não conseguem mudar seus hábitos, maus hábitos, e até o vício de droga, né? As pessoas estão usando hoje para ser liberta com o jejum. Mas como, reverendo? Seguindo o princípio bíblico de Romanos 8, que daqui a pouco eu vou ler. Porém, ele funciona verdadeiramente para o cristão. Porque isso não vai trazer salvação. Eu posso jejuar o que for. No final de tudo, posso ter benefícios. Mas no final eu vou morar com o diabo. Não adianta nada. Amém? Então, não é bom investimento. Agora, o jejum com Cristo vai te dar benefícios que o homem recebe aqui na terra, vai te liberar o poder de Deus e vai te levar para o céu no final de tudo. O jejum com Cristo, vivendo uma vida jejuada com Cristo. Então, o que o jejum faz? Ele alimenta o pecado, biblicamente falando. Ele alimenta o pecado. O jejum, ele dá força, sobretudo a dopamina. Por isso que hoje o mundo é viciado em açúcar. Tudo que a comida faz é dopamina. Fosse carne, beleza, mas o problema é que é a dopamina.
A proteína não libera dopamina, né? Então, os carboidratos liberam. E quanto mais fino, mais dopamina. Antes eu tinha que comer, tipo, para liberar dopamina, na época de Cristo, eu teria que comer, tipo, para liberar a dopamina comendo, teria que comer muita coisa, fruta, muita comida para liberar a dopamina. Hoje não, um pedacinho que eu como de pão, de bolo, por causa esses novo trigo, essas coisas novas, já libera a dopamina, a mesma que a droga libera, né? Por isso que o açúcar vai muito pior do que droga, porque a droga, ela libera dopamina, libera adrenalina que não deixa o corpo ficar doente. Já a açúcar libera dopamina só, inflamando o corpo, deixando o corpo doente. Você está entendendo o negócio? Por isso que é esquisito. Só que o mundo é enganado. O próprio cristão é enganado. Ele se vangloria porque ele não bebe, toma cachaça, não usa droga, mas toma suco. O suco libera dopamina, já era proibido no passado. O suco, a Bíblia fala, que mostra que as pessoas vão fazer orgia, acrescentavam suco no vinho, porque o vinho não tem açúcar. O vinho, o processo completo dele. E aí, para deixar a pessoa o quê? Doidona, que libera dopamina. As pessoas são viciadas em açúcar e não percebem. Tira, por isso, o capeta acabou com o sistema da igreja, tirando o jejum da igreja, colocando dopamina, a comida que libera dopamina. O crente não consegue jejuar hoje. Ele não consegue, ele passa mal. Ele fica mal. Então, vamos entender o processo. Quando eu como a alimentação, ela alimenta os hormônios do pecado, alimenta o pecado em mim. Quando eu paro de comer, ele não tem energia. Literalmente é assim que acontece. O pecado em você, a comida que alimenta o pecado, falando do cristão nascido, ele não tem força. Então o que acontece? O teu espírito, ele sobrepuja. É aí que você consegue. Aquela força de lutar, né? Que você não consegue ser, é submisso. Você, a partir de então, fica superior. Superior. É essa a natureza, o sistema, são leis, princípios de Deus. É aí que você recebe. Por quê? Você nasceu de novo, você tenta ter comunhão com Deus, não consegue orar muito tempo. Quando você jejua, você consegue orar mais tempo. Quando você jejua, você consegue entender mais a palavra. A palavra de Deus se lê, você é viciado pela dopamina, açúcar, por exemplo. Começa a jejuar. Você vai ler, porque quando a gente é viciado, provado cientificamente pela dopamina, ou melhor, guiado pelo açúcar, a gente é assim. Então, o que acontece, ser humano? Ele vai ler um texto, ele só vai ler na Bíblia o que ele quer, a carne dele quer. Vai sublinhar só coisa bonita. E se ele vê Deus fazendo justiça, Deus corrigindo alguém no Novo Testamento, ele nem vai perceber que Deus corrige. Tudo aquilo que o diabo não quer que ele veja, ele não vai ver. Porque as bactérias, e é provado, parece uma ficção científica, mas as bactérias ruins estão crescendo muito, que açúcar faz isso. E aí ela cria uma personalidade, cria uma mente romântica, cria um tipo de Enzo, um tipo de pessoa que só quer ver o que ele quer. Está entendendo? Mas isso também aconteceu no passado de maneira fraca, hoje é muito superior. Então o crente ele consegue só ver o que a carne dele quer na Bíblia, tirando o poder do Espírito. O jejum, ele faz com que o poder de Deus fale ao teu coração, seja liberado. Então, se ele para de comer porcaria, ou se ele faz um jejum, o que acontece? O espírito dele vai ser acionado. Quando você jejua, você é mundano ou cristão, ele fica dependente do espírito humano dele. Seja mundano ou cristão. Na bruxaria também faz isso. O espírito teu acessa o mundo da quarta dimensão de Deus. O teu espírito é ligado. Ele começa porque não está mais alimentando o pecado. A pergunta que eu fazia para Deus, por que o Senhor criou isso, Deus? Podia ser mais fácil, mas isso que dá responsabilidade para o cristão. Você não valoriza. É como você dá para a criança tudo que ela quer, sem ela entender o caminho, sem entender tudo. Vai criar um demônio. Qualquer psicólogo, bom psicólogo, fala: se o teu filho bagunça na tua casa, faz bagunça, e você não corrige, o que vai acontecer? Vai criar um monstro. Eu tinha um menino na igreja que eu ensinava ele certinho as coisas, um filho do irmão da igreja. Aí quando eu estava olhando ele falando com a babá, junta tudo que meu pai está te pagando. Ó, pensa só se ele não fosse corrigido nisso.
Aí eu ia lá e corrigia ele. Eu falava, Lucas Jara, você não pode falar isso, tá entendendo? Para ela. Porque ela, tudo bem que teu pai paga, mas isso tem que ter educação. Aí eu falava para Magda, que é tua irmã, ó, vai lá, ele tem que juntar os brinquedos dele. Porque isso é educação. Senão cresce um demônio. Cresce um capeta. Aí quando o pai vai falar, não quero, vou dar o que você quer, porque dá tudo para a criança, não ensina o valor, a criança pega uma arma lá, uma faca, um veneno, envenena o pai, não precisa ter arma, ou mata com a faca, ou mata com o revólver, ou mata com estaquinina o pai. É o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque o pai não sabe educar. Então é isso que Deus faz, o jejum é sobretudo para educar também o cristão. Sobretudo hoje, a necessidade, mas também, sobretudo, para liberar o poder de Deus. Então, o que acontece? É necessário, tanto que eu estou pregando aqui, tem pessoas que estão incomodadas, porque só de pensar no jejum, o mundo cai. Porque o capeta domina a tua boca. O teu Deus é teu estômago, como a Bíblia fala. Simples. Pode estar até possuída. Deixa eu orar por você. Crente assim pode estar até possuído, até terceiro nível de possessão. Que é aquele nível que você tem que orar umas 10 vezes para manifestar o capeta nele. Quando eu pregava nas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Batista, um monte de igreja na época no passado, manifestava capeta, né? Aí depois fui entender, tudo tá ligado, eram tudo grutão. Ninguém jejuava, ninguém se consagrava, então ninguém conseguia ter comunhão com Deus, porque só o jejum que vai trazer uma comunhão verdadeira com Deus profunda. Tá entendendo? O crente que não jejuma não vai para frente. Mais cedo ou mais tarde vai sempre estar dominado pelo pecado. E às vezes o pecado que ele está dominado é a própria comida. A glutonaria. Ele nem percebe. Não vive sem a comida. Não vive sem o açúcar. Não vive sem o alimento. Eu nunca vi um glutão em carne. O cara só come carne. Nunca vi. Tá entendendo? Nunca vi alguém ficar. Só por quê? Porque não tem liberação de dopamina. Não tem, não aciona o vício, a mesma coisa de jogar carta, jogar baralho, jogar coisa por dinheiro, usar cocaína, usar pasta base, mesma coisa, libera dopamina. O capeta pegou no centro a pessoa, né? Então, e a igreja está dominada pela dopamina hoje. Tem que sair. E o jejum é o caminho da libertação disso. Então, você quando come, alimenta a carne em você. Pecado. Dá força para os hormônios te controlar. Quer tirar a força dos hormônios te controlar? Não coma, jejue. E orem naquele período. O que vai acontecer? Aí é como aquela parte, né? Você vai, a semente que você coloca vai crescer. Amém? Quando você jejua, você vai dar crescimento à semente de Deus dentro de você. Então, pela primeira vez, você vai ver o poder de Deus. Pela primeira vez, você vai saber o que é a libertação do pecado. Pela primeira vez, você vai saber o que é sobrenatural de Deus na sua vida. Pela primeira vez, Deus vai se tornar real para você. O jejum faz isso. Não é um dia também só de jejum, é uma vida de jejum. Amém? Então, eu estava falando, o jejum, eles descobriram na neurolinguística que quando você começa, eles não mudam o hábito, tentam mudar o hábito por anos, algumas pessoas por anos tentando confessar positivismo, porque é uma pessoa negativa, uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, uma pessoa que não tem autocontrole. Eu estou falando do mundo agora. E eles não conseguem fazer essa mudança. E algumas pessoas, por anos praticando, conseguem. Outras não conseguem. Aí descobriram que nessas que não conseguem, se elas jejuarem, elas conseguem. Por quê? Porque entre o DNA e o RNA, o que acontece nas nossas células? Abre uma janela, uma porta. E se você está confessando, está de jejum e começa a confessar o positivismo, por exemplo, você abre aquela janela e as nossas células são renovadas, começa a renovação cada 3 dias. De renovação para a saúde é 3 dias, sempre. Para a morte e volta de novo, começa 3 dias também. Morre e nasce outra célula no lugar. E assim vai. Mas pode ser interrompida, por isso você fica doente. O criador da célula-tronco, ele diz assim, que o pensamento, só de você pensar negativo, você interrompe esse processo. Então aí você fica doente e você começa a ter muitos problemas na saúde. Então, e o que libera a célula-tronco é o pensamento positivo, é o que mais libera a célula-tronco no homem. Seja cristão, seja não cristão, tá? Igreja, você que me ouve.
libera. Como eu falei, o processo é só o final. Um vai morar com o capeta, o outro com Deus. Um teve uma vida boa, mas depois vai ter uma vida ruim. Mas a gente vai morar com Deus. E às vezes a gente tem uma vida ruim ainda e no final a gente caminha para o céu. Por quê? Por cada misericórdia de Deus e porque você aceitou Cristo. Você não só foi obediente em tudo, né? Você deixou de experimentar a presença de Deus aqui nessa terra porque era um glutão. Não sei se o glutão vai para o céu, agora me cafundiu a cuca. Mas veja só, claro que não vai. Eu só estou sendo irônico. Então, o que acontece? Você tem que entender esse processo. O glutão não vai para o céu, não, mano. O bolo vai te... Incrivelmente, se um bolo te domina, imagina o pecado. Pense nisso. Se uma açúcar te domina, imagina o pecado.